Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2026, celebramos a quarta semana da Páscoa. A liturgia de hoje nos convida a reconhecer que Deus não faz distinção de pessoas. Ele oferece a salvação a todos e nos chama a uma vida nova. Ao mesmo tempo, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que conhece suas ovelhas, cuida delas e entrega a própria vida por amor. Peçamos a graça de escutar a voz do Senhor e segui-lo com confiança. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Está começando mais uma liturgia diária, espero que seja de bom aproveito. Peço para você compartilhar esse vídeo, inscrever no nosso canal, acionar o sininho para ser notificado e quando tiver vídeo novo. Deixa no comentário da onde você está escutando aí a palavra de Deus, qual cidade, bairro, beleza? Um grande abraço para vocês e vamos para a primeira leitura. Primeira leitura, Atos 11, 1 a 18. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: 3. Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. 4. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. 5. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. 6. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. 7. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. 8. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. 9. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. 10. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois, a coisa foi novamente levantada para o céu. 11. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia, à minha procura. 12. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. 13. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. 14. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. 15. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. 16. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. 17. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? 18. Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, Salmo 41, 42. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso Monte Santo, até a vossa morada. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei,
ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Evangelho, João 10, 11 a 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. 12. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. 13. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. 16. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. 17. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje nos convida a mergulhar profundamente no coração de Cristo, o bom pastor, e também a compreender como Deus age de maneira surpreendente na nossa vida. Na primeira leitura, vemos Pedro sendo questionado por que entrou na casa de pagãos. Para muitos, aquilo era errado, impuro. Mas Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, percebe algo novo. Deus não exclui ninguém. Isso nos faz pensar. Quantas vezes nós também colocamos limites onde Deus não coloca? Vou dar um exemplo simples. Imagine uma pessoa na comunidade que já errou muito no passado. Alguém que todos conhecem e dizem, esse não muda. Muitas vezes essa pessoa tenta se aproximar de Deus, mas encontra portas fechadas, olhares de julgamento, comentários. Mas Deus olha diferente. Deus vê o coração, vê o esforço, vê o desejo de recomeçar. Pedro precisou aprender isso. O que Deus purificou, ninguém deve chamar de impuro. Agora olhemos para o Evangelho. Jesus diz: Eu sou o bom pastor. Essa imagem não é apenas bonita, ela é profundamente concreta. O pastor, naquela época, vivia com as ovelhas. Ele conhecia cada uma, sabia quando uma estava doente, quando outra estava fraca, quando alguma se perdia. E mais, ele chamava pelo nome. Pense nisso. Deus conhece você pessoalmente, não de forma genérica. Ele conhece sua história, suas lutas, suas quedas, seus medos e também seus sonhos. Vou contar uma pequena história. Um menino se perdeu de seus pais em uma grande multidão. Desesperado, começou a chorar. Muitas pessoas tentavam ajudá-lo, mas ele não se acalmava. Até que de longe, ele ouviu a voz do pai chamando seu nome. No mesmo instante, ele parou de chorar e correu naquela direção. Por quê? Porque ele conhecia a voz do pai. Assim é conosco. Em meio a tantas vozes do mundo, preocupações, problemas, opiniões, redes sociais, barulho, Deus continua falando. Mas só reconhece a voz dele quem tem intimidade com ele. E aqui está um ponto importante. Não se reconhece a voz de Deus por acaso. Reconhece quem reza, quem escuta, quem busca. Outra imagem forte do Evangelho é esta. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus não nos ama de palavras, mas de entrega. Ele não foge diante das dificuldades. Ele não nos abandona quando erramos. Quantas vezes nós mesmos abandonamos Deus?
mas Ele nunca nos abandona. Há uma outra pequena história que ajuda a entender isso. Um homem teve um sonho em que caminhava com Deus pela praia. Ele via 2 pegadas na areia, as dele e as de Deus. Mas nos momentos mais difíceis da vida, ele percebeu que havia apenas um par de pegadas. Então reclamou: Senhor, justo nos momentos mais difíceis, o Senhor me deixou sozinho? E Deus respondeu: Meu filho, nesses momentos, fui eu que te carreguei. Essa é a verdade do bom pastor. Quando pensamos que estamos sozinhos, Ele está ainda mais próximo. Jesus também diz que há outras ovelhas que ainda precisam ser conduzidas. Isso fala da missão. Não podemos guardar a fé só para nós. Às vezes, evangelizar não é fazer grandes discursos. É algo simples. Uma palavra de esperança para quem está triste. Um gesto de carinho. Um convite para a missa. Um testemunho silencioso de fé no dia a dia. Tudo isso já é evangelizar. E por fim, o Salmo nos lembra: Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Existe dentro de cada pessoa uma sede profunda. Muitas vezes tentamos preencher essa sede com coisas passageiras, bens, distrações, prazeres, mas nada disso satisfaz plenamente. Só Deus preenche o coração. Por isso, irmãos e irmãs, hoje somos convidados a 3 atitudes concretas. Primeiro, abrir o coração, sem julgar, sem excluir, como Pedro aprendeu. Segundo, escutar a voz do pastor, criando intimidade com Deus na oração. Terceiro, confiar, mesmo nas dificuldades, sabendo que Ele nunca nos abandona. Que possamos sair daqui hoje com essa certeza. Temos um pastor que nos conhece, nos ama e caminha conosco todos os dias. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia diária. Espero que tenha sido de bom aproveito para cada um de você que escutou a palavra de Deus. Deus abençoe você, toda a sua família, que o manto de Nossa Senhora nos cubra de bênção, de graça, e que a paz de Cristo esteja conosco. Ficamos em paz, que o Senhor nos acompanhe, e até o próximo vídeo.